Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de junho de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Nós estamos estudando o capítulo que fala sobre o mancebo rico, o jovem rico, né? Capítulo 5. Já estamos um pouco avançados nesse estudo, mas vamos dando continuidade. Vamos, nesse momento, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o médico das almas, aos amigos espirituais a Francisco de Assis, agradecendo as bênçãos que o Pai tem feito derramar sobre cada um de nós, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando as nossas energias e nos ajudando nessa encarnação. E também sempre pedimos pelos aqueles nossos irmãos que se encontram em maiores desesperos, em situações difíceis, complexas, pedindo ao Pai que abençoe a cada um deles. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui, Denise? Nós vamos começar nesse parágrafo que diz assim: o diálogo parecia impossível, né? Deixa eu só virar aqui. Alô, Josefa, tchau. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Que era Jesus conversando com o jovem, né? O jovem rico, né? Príncipe, né? Com o príncipe, né? Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo. Dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Disse Jesus, né, para ele. Alguém ligou. Pode continuar, Denise. Que alto prêmio, que pesar do tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com os seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder, aqui se afervorava. Poder que, no momento, destituía-se de qualquer valor. Os bens poderiam ofertá-los, sim. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a tudo isso? Interrogava-se inquieto. Aí eu trouxe aqui um trecho desse, eu não sei se vocês conhecem essa coleção. São 2 livros do Humberto Roden, chamado Jesus Nazareno. Esse é o volume 2, tá? Tem o Jesus Nazareno, volume 1, e o Jesus Nazareno, volume 2, do Humberto Roden. Aí aqui tem um capítulo, né, que ele vai falar sobre riqueza e pobreza. Humberto Roden vai dizer assim: como é difícil, filhos meus, entrar no reino de Deus, os que põem a sua confiança nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os que põem a confiança no dinheiro, essas palavras precisam bem a mentalidade de Jesus. O que impossibilita a entrada no reino de Deus não é a posse material, externa de bens temporais, mas é o apego interno às riquezas. Não é porque você tem posses
que você terá dificuldade, né, em conquistar esse reino de Deus, de entrar nesse reino de Deus, de deixar que esse reino de Deus surja em você, né? O problema nosso é o apego interno às riquezas. É possível que um milionário não ponha a sua confiança no dinheiro, que viva inteiramente livre e desapegado das suas posses. E é possível que o mendigo faça do dinheiro seu ídolo, seu Deus, seu tudo. O que Jesus exige de todos os homens é a pobreza pelo espírito, a liberdade interior, o desapego da alma, a emancipação espiritual dos bens de fortuna, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, os ricos, como ele diz aqui, né? Como é difícil o rico entrar nos reinos de Deus. Quer dizer, como é difícil, filhos meus, entrar no reino de Deus, os que põem a sua confiança nas riquezas. É o caso desse jovem príncipe. Ele põe a confiança dele nas riquezas. Veja o caso de Lázaro, amigo de Jesus. Era um homem de posses. Mas não tinha esse problema. Ele era um homem de posses, amigo de Jesus, uma pessoa altamente generosa, que ajudava todo mundo. Então, você pode encontrar uma pessoa rica, muito rica, totalmente desapegada dos bens, que não tem dificuldade em, por exemplo, vamos dizer, sendo um empresário, dirigente de uma grande empresa, ele não tem dificuldade de chegar de um certo tempo, passar a direção da empresa para outra pessoa. Entendeu? De repente, ele decide, não, já estou com certa idade, vamos escolher aí o diretor mais antigo, né? E ou se ele trabalha na empresa, alguém, o presidente da empresa decide, ele está num cargo muito alto, não, a partir de fulano vai assumir essa direção. E não tem dificuldade, porque ele sabe que tudo é empréstimo de Deus. Nada pertence a ele, ele só está passando aquela propriedade de Deus, da qual ele foi administrador durante um certo tempo, para que outro continue a administrar aquele bem de Deus. E, nesse caso, o príncipe, ele diz também que ele não teria dificuldade em dar. Ele não era apegado à matéria, mas ele era apegado às bajulações que o dinheiro... Exatamente. Não é o dinheiro, mas aos títulos, a vaidade, o orgulho, né? Que o dinheiro proporciona, que a posição social proporciona. E, da mesma maneira, às vezes, alguém que não tem nada é muito apegado ao pouco que tem, não é capaz de dividir. Então, como ele falou aqui, né? É possível que um mendigo faça do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus, o seu tudo. Quem trabalha, a Verinha, ele trabalhou um tempo entregando comida na rua, né, Verinha? Marmita na rua para os pessoal desabrigados. Quantas vezes você vê pessoas na rua, quando você levar um prato de comida, ela olha, teve um companheiro que disse, eu não sei se foi o Zé Marco, que disse assim, eu não vou comer angu não sou cachorro. O pessoal tinha feito feijão, com anguzinho gostoso, com soja, com molhinho. Como eu vi também uma vez no Senhor, já contei isso para vocês, domingo de luz, ao final do domingo, recebemos uma grande doação de verduras. Alface, couve, muita verdura, né? Então, nós fizemos uma bolsa com verduras para cada um do pessoal do domingo de luz. E os trabalhadores podiam levar também, porque tinha muita. Mas eu não peguei, porque quando eu fui ver se tinha, já tinha acabado. Aí eles distribuíram sobrando. Tudo bem, não tem problema. Quando está terminando o trabalho da casa, eu estava saindo. Eu vi uma companheira do Domingo de Luz com um saco cheio de verdura fresquinha, colocando na lixeira. Eu cheguei perto dela, espírito inferior é fogo, né? Cheguei perto dela e disse assim, por que você está colocando essa bolsa de verdura na lixeira?
Eu não sou cavalo para comer mato. Eu olhei para ela e disse assim: me dá essa bolsa aqui, que lá em casa tem muito de égua e cavalo. E levei. Aqui, ai, eu fiquei indignada, gente. Indignada. Todo mundo levando direitinho, né? Eu não sou cavalo para comer Não mato. deu nem para outro. Não, não. Na porta do senhor tem uma cesta de metal, né, que fica em cima assim. Ela botou ali, mas ela botou na hora que eu estava saindo. Eu olhei e perguntei bem alto. Não tive aquela delicadeza de chamar do cantinho, não, sabe? Fiquei tão indignada. Eu disse, pode me dar para mim. Que eu não peguei, lá em casa tem muito cavalo, muita égua, vai adorar comer isso aí. Ela ficou com a cara desse tamanho, que eu falei com aquela boca, né? Na frente de todo mundo, de tanta indignação que eu fiquei. E levei a bolsa para casa. Entendeu? Quando tem pessoas que na rua, quando o pessoal ia entregar a marmita, né, a comida, a pessoa abria, às vezes a pessoa, no frio, vestido de roupa assim, bem, sabe, com um pano nas costas, você vê que abriu e estava lá feijão, anguzinha, carne moída e outras coisinhas. Angu, eu não sou cachorro para comer angu, e jogou. São os príncipes que estão na rua. Entendeu? Esse apego. Enquanto isso, você vê pessoas que estão numa situação financeira muito... que não são assim. Verinha, você teve alguma experiência desse tipo assim? Liga o microfone. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar muitos anos, mais de 10 anos, né, na Quentinha. Foram raros, foram raros. Tinha uma em Madureira, ficou marcada, uma senhora em Madureira, morava ali naquele terminal, um terminal antigo de Madureira. Ela pegava, minha filha, ela fazia assim, ela botava aqui e varejava longe. Mas, na maioria das vezes, eram sempre muito gratos, recebiam a gente com muito carinho. Perguntar, tá tudo bem, companheiro? Tá melhor ainda, porque você chega. Não tinha reclamação. Mas eram raros, foram muito poucos mesmo, que fizeram, que olhavam e não queriam. Na maioria das vezes, quando eles não queriam, eles não aceitavam. Mas não faziam crítica, não. Só tinha essa de Madureira que a gente até sabia. A gente dava porque na esperança dela aceitar, mas ela jogava longe. Então, é o que ele fala aqui, né? É possível que o mendigo faça do dinheiro seu ídolo, o seu Deus, o seu tudo. Então, o que Jesus exige a todos os homens é a pobreza pelo Espírito, é o desapego, é a humildade, a liberdade interior, o desapego da alma, a emancipação espiritual dos bens da fortuna. É o caso desse jovem, ele falou, eu não sou apegado ao dinheiro, mas ele era apegado às coisas que o dinheiro pode proporcionar, entendeu? Lê novamente o título do livro. Jesus Nazareno, volume 2. E o capítulo é Riqueza e Pobreza. Tem o volume 1 e volume 2, sempre tratando dos ensinos de Jesus. Muito bom. Pode prosseguir. Então, vamos continuar. Então, ele passou essa interrogação, né? Ele estava inquieto e se interrogava a respeito disso, né? Ele poderia, normalmente, se desfazer dos É bens. o que ele diz aqui, ó. É o que ele diz aqui. Os bens poderiam ofertá-lo em si. Ele poderia dar tudo. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar a isso tudo? Então, a Né? essa ele não renunciava, porque isso... O aplauso, ele era um atleta, A né? vaidade, A principalmente. coisa de família, a situação, posição, destaque social da família, né? Tinha que abandonar tudo isso. O dinheiro ele até dava, mas a glória, a admiração, era complicado. Era complicado. Gente, fazendo um parênteses aqui, a gente vê muito isso hoje em dia, sabe o quê? Às vezes, você vê pessoas que tiveram, há uns anos atrás, sua glória
na vida artística, ou nas mídias sociais, né? Pessoas, manequins, pessoas que estiveram na mídia, no auge, tudo um dia acaba, né? Tudo um dia acaba. Então, de repente, a pessoa não vai ser mais convidado para fazer grandes espetáculos, novelas, filmes, teatros, né? Não vai ser convidado mais para participar de grandes desfiles ou de grandes festividades, né? Não vai ser mais convidado a comparecer. Tem gente que lida muito bem com isso. Não me convidaram mais para fazer novela, para ser astro de novela, para trabalhar de teatro, para ir à festa. E a pessoa nem desenvolveu outra atividade, vai ficar na dele. Agora, tem outros que não conseguem vencer isso. E aí começam, aí você vê as situações lastimáveis. A pessoa fazendo coisas, às vezes ridículas e absurdas, para chamar atenção, para poder ter 5 minutos de glória novamente ou de destaque. A gente vê muito isso nas redes sociais, criando fantasias, sabe? Uma vez eu estava vendo um jornalista falar que o pessoal dizia assim: nossa, jornalista não é fácil, né? Fica correndo atrás da gente, publicando detalhes íntimos da nossa vida. Pois eu vi o jornalista falar que ele, muitas vezes, recebia telefonema de pessoas que tinham caído socialmente, que ligavam para ele dizendo coisas que estavam fazendo para ele publicar, mas não dizer que era ela que tinha dito, que tinha ligado, entendeu? Para ele ligar como se fosse uma novidade. E ele disse, muitas vezes são eles que ligam para a gente, ou então botam nas nossas redes sociais como se fosse assim, secreto. Ó, fulano de tal casou com fulana de tal, fulano de tal fez isso, fez aquilo. Aí manda a foto, e muitas vezes a foto quem mandou tirar foi o próprio cara, para poder ter mais 5 minutos de fama, né, para ser ressuscitado. Ele diz que é muito comum isso, que são aquelas pessoas que não conseguem viver sem esse aplauso, sem essa admiração, né? Sem esse puxa-saquismo. Ela precisa daquilo. Senão, temos até que se suicidam, porque não conseguem mais o aplauso, a admiração, ver o seu nome sendo citado no jornal. Agora, jornal não, nas redes sociais, né? Isso é muito triste, gente, isso é muito triste. Então, essa era a interrogação que ele fazia, né? A si próprio, né? Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Quer dizer, a Então, pergunta a foi, pergunta, seria necessário renunciar isso tudo? isso aí, Jesus, né? Sem palavras, só com os olhos, olhando para ele entende. Sim, seria necessário. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. Então, você vê. Ele tinha tudo a vida inteira, nunca teve sofrimento nessa parte, mas nesse momento ele sofreu tudo o que ele tinha que sofrer em 1 minuto, né? Porque era o pior A pior das coisas, né? do que ele tinha que fazer, Tinha que abrir mão, né? Daquilo tudo. E hoje, essa semana, a gente estava falando exatamente nisso, né? No Evangelho, não é, Carmen? Sobre a... Desculpa, eu esqueci a palavra. A ingratidão, Não, é não. isso? Érica? Espera aí. A renúncia. A renúncia que você tem. Ah, renúncia. Não foi sobre renúncia? Ah, renunciar, aquela lição do caminho, verdade e vida? Sim. Excelente. Então, essa renúncia trazia a ele, essa certeza que ele tinha que fazer essa renúncia, trazia a ele muito sofrimento. O ar cantava, continua Amélia Rodrigues. O ar cantava leves murmúrios enquanto as tulipas do campo
teciam um manto sutil, recendendo aromas. O rabi em silêncio aguardava, e ele, em perplexidade, lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, num átimo diminuto, lembrou-se de que os amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou, acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Então, a gente vai falar sobre essa renúncia. O que é renunciar? Tá? Hoje eu vou compartilhar. Me auxilie aqui, por favor, que eu estou com a mão de mão esquerda. Ver se eu consigo aqui. Ó, E saiu quinto. quase a correr. Abrir. Não é para abrir. Não, ela falou. O que ela falou? Primeiro, eu tenho que compartilhar. Tudo que ela falou dele. Não sei o que. Tá? Vou compartilhar. É aqui só para acertar, mas eu acho que eu consegui. Mas você tem que botar lá uma coisa maior ainda. Que coisa mais. Ah, tudo bem. Vocês estão vendo? Não. Não compartilhei. Por quê? Porque por isso que eu pedi ajuda aqui, ó. Ajuda da Peraí, universidade. deixa eu botar aqui. Como orador. Peraí, peraí, Beto. Deixa eu pegar. Peraí, é porque eu não tornei você anfitriã. Peraí. Deixa eu. Agora vai. Agora vai. Ok. Orador. Aqui, eu vou compartilhar esta janela. A mão esquerda ficou um pouco. Agora sim. Agora sim, né? Sim. É porque eu Mas como tinha é que tira aqui que. em cima? Clica aqui nesse negocinho. Cadê? É isso Clica. que eu estou falando, com a mão esquerda. Peraí, me dá aqui, deixa que eu faço. Vê se eu. É que eu não estou vendo aqui. Devagar. Cheguei para cá, o costura você puxou. Isso aqui. Mais para baixo. Isso. Obrigada. Vamos lá. Qual? Então, esse livro, Daqui. esse texto que a gente vai ler, uma parte, é Deixa eu do ver. livro Boa Nova, Francisco Mira Cândido aqui. Xavier, Qual é a frase? tá? Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feita as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho... Perdão, eu vim dar para frente e para trás. Como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Você já sabe de quem é que está falando? As primeiras lágrimas lhe borbulharam nos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido. Microfone. Som. Sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso.
Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Né? Jesus pergunta. Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. Porém, essa parte que ele está falando. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Depois eu vejo. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. A quem foi que Jesus falou isso? Maria de Magdala. Isso. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfado em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção, e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, aos que amam, os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos. Na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício?
Não são elas cultivadoras do jardim da vida, onde os homens vão à batalha? Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas, e o êxtase de sua imensa alegria murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Então, eu continuei a leitura sobre a renúncia, um pouquinho mais de Maria de Magdala, porque ela é um exemplo vivo Essa renúncia, né? de renúncia, né? Ela renunciou à vida que ela tinha e se dedicou. Então, é um dos exemplos de renúncia que a gente utiliza, né? Para poder nos voltarmos para a compreensão dessa verdadeira renúncia. Como ele diz aqui no início, o caminho do mundo é de fácil acesso, né? E a verdadeira renúncia é você renunciar em favor e por amor ao outro. Né? No livro Renúncia, que eu li e me tocou muito fundo, foi essa renúncia que esse espírito que veio para salvar, para auxiliar um amor, né? Deixa eu sair daqui. Dedica-se a todos os outros. Não, dedica-se a todos os outros naquele. Eu não vou contar o livro, não vou dar spoiler, não. Mas é maravilhoso a renúncia que ela tem a todas aquelas pessoas, principalmente aqueles que a fez sofrer, e muito, né? E ela veio exatamente para auxiliá-lo a sair da situação que ele se encontrava. Mais um Vamos pedacinho, né? continuar mais um pedacinho. Uma antes semana da gente depois, encerrar. né? Uma semana depois, Cesareia. Tá. Aqui no... Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio do Brasil. Do ócio? Brasil. Situada ao norte da planície de Saron, a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com imponente templo, onde se levantava descomunal estátua do imperador. Então, essa cidade de Cesareia, né?
Era no livro Paulo Estevam, não é isso? Paulo descreve, né? É bem descrita essa cidade É uma grande com cidade. bastante minúcias. Quem quiser, bem no início do livro, que é exatamente colocar a gente dentro da onde Paulo estava situado e qual era a realidade dele naquela época, né? A gente vê a mudança de Paulo, que também teve grande renúncia por todos nós, né? Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo, agora você imagina, na praia, né? É uma praia, um porto, uma cidade maravilhosa, muito lindo. Era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima, onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia. As anêmonas escarlates ou lírios do vale, o narciso branco ou a rosa de Saron, misturavam-se na planície. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos, enchem os intervalos de som e de cor. Então, ela vai mostrando a paisagem, né, dessa cidade. E não só a paisagem, o que circulava ali, todo o clima, né, Festivo. dessa cidade. Não só festivo, porque era a cidade de dinheiro, né, onde as coisas do dinheiro rolavam bastante, né? As quadrilhas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos aos partos, oriundos de Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajaezados. Ao sinal, disparam sobre estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar. Mãos firmes nas rédeas, os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Enquanto escravos Precípites. arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe ensombreiam os olhos, parecem vê-lo. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo, escutar a Jesus. Renuncia a si mesmo, vem e segue-me. Amigo. Dois braços envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Muito lindo. Eu me lembrei daquela passagem, né, quando o homem diz assim: nossa, eu tinha uma grande colheita, construirei grandes armazéns para guardar tudo que tenho. E o Senhor diz aí: tolo, mal sabe que esta noite tomarei a sua alma, né?
E aqui Jesus diz, renuncia a ti mesmo, vem e segue. Mas ele ainda não estava pronto para fazer essa renúncia. Isso também aconteceu com o senador Publio Lentulus, quando ele vai ter com Jesus à noite, é claro, sempre à noite, ele, Nicodemos, né? Sempre à noite escondido, porque não podia se expor. E Jesus para ele, por que você não larga tudo e segue-me? Ele diz que não, que ele não pode. Ou melhor, ele nem responde nada, né? Ele simplesmente vira, abaixa a cabeça e vai embora. Que ele percebe a renúncia que ele tem. Ele teria que fazer, deixar de ser o senador romano, quase um César. Se ele renunciasse a tudo, talvez a mulher dele não tivesse morrido lá, né, entre os leões, ele não tivesse acontecido com ele o que aconteceu, que foi terrível, o filho dele não teria sido sequestrado, não teria sido morto, né? Ou melhor, sequestrado e criado pelo inimigo, para no final da vida esse filho matá-lo, né? Então, quantas coisas talvez fossem diferentes na vida dele, mas ele não estava pronto para renunciar ao título de um senador romano, como o jovem não estava ainda preparado para abrir mão de todo aquele sucesso. Não, ele né? não estava, porque Do senão sucesso, não. Não, senão Jesus não o convidaria. Não, o rapaz não estava preparado. Jesus o convidou, mas Jesus sabia que ele não estava preparado, mas o convidou. Ele não estava preparado para abrir mão do Tanto sucesso. que Jesus fica triste Porque e chora, né? o rapaz não estava preparado, tanto que ele não aceitou. Jesus sabia que ele podia, mas ele não estava pronto para abrir mão de todo aquilo. Ele dizia, eu abro mão das posses, mas do sucesso, não. Do sucesso, ele não estava pronto para abrir mão. Como o Publio Lentulus estava abrindo mão do título de senador. Compreendia tudo. Sabia que Jesus era o mestre. Tanto sabia que foi lá pedir a cura da filha. E aí a gente vê com uma decisão nossa, crucial, importantíssima, faz mudar a nossa trajetória. Porque se ele tivesse assentido, né, vamos dizer assim, que ele tivesse assentido ao convite de Jesus. Que não era realmente o momento para ele. Como Nicodemos também não estava pronto para seguir Jesus naquele momento. Ele era o doutor da lei. Sim. Entendeu? Ele era o A gente doutor da vê lei. que não é, às vezes, nem o dinheiro, não, Né? realmente. Tudo isso que vem junto, né? A vaidade, o orgulho. O egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Jesus sabia que ele tinha condições de. Era o momento dele, mas ele não estava pronto para aceitar aquela mudança, aquela transformação. E a espiritualidade aguarda. Isso. Vamos aguardar que vai chegar o momento que ele vai, como aconteceu com o senador, como aconteceu com esse jovem rico, e como aconteceu com todos nós. Muitas vezes nós somos convidados, mas no momento do convite nós não estamos prontos para aceitar o convite. E o Senhor sabe, espera, que no momento certo a gente vai aceitar. Meio triste, né? Porque Ele sabia que o rapaz, mas ele não estava pronto para abrir mão de tudo isso. Ele não estava pronto para a renúncia. Né? Tinha capacidade, mas não estava pronto para a renúncia. E aí a espiritualidade dele. Jesus podia dizer, seu filho, tu vai morrer amanhã na corrida de bigas. Há grandes possibilidades. Mas aí eu não poderia avançar no livre-arbítrio dele. E nem dar a ele esse espírito o aprendizado, a experiência que ele ia fazer, né? Porque naquele momento, quando ele está morrendo, ele vê Jesus e ele percebe o que ele fez, né? O engano que ele cometeu. Mas todos, como vai... Jesus estava lá, amigo mesmo, né? E como nós vamos ter na palestra de hoje, né? É necessário nascer de novo para fazer o aprendizado, a conquista, né? Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa aula de hoje, o nosso estudo. Semana que vem, capítulo 6, 4/7/24, tá bom? Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, mais essa lição. E prestar atenção aos convites que nos são feitos. E buscar, né, atender esses convites quando eles surgem, para que a gente não prorrogue, porque nós já estamos preparados para atender o convite, só temos que abrir mão do nosso orgulho, vaidade e egoísmo. Mas nós sabemos, hoje já sabemos, que ao renunciar, nós teremos muito mais a ganhar depois. Né? Os prêmios serão muito maiores do que o título que o rapaz ia ganhar, o ouro, né? O dinheiro, o que ele ia ganhar, o troféu, por ser um campeão.
A fama é muito mais o que nós temos a ganhar ao aceitar o convite de Jesus. Então, Karen, tu faz a nossa prepara e a prece? Então, tá bom, gente, vamos dar uma paradinha agora. Daqui a pouco a gente retorna. Dia 4/7 é o capítulo 6, tá bom? Deixa eu parar aqui a